O processo historiográfico onde o Fritz Lang ele vai viver, né, onde ele vai se ambientar, ele começa na Alemanha, né, pré-Segunda Guerra Mundial, logo depois da década de 20, mais ou menos o período que ele vai viver, onde ele vai ter ganhar suas grandes influências para fazer suas produções, né, como cineasta. Então ele vive ali um período em que a Alemanha, ele era austríaco, né, nasceu em 1890, é um período em que a Alemanha ela passava por uma série de imposições dadas e trazidas pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado muito humilhante ao povo alemão, né? Que foi uma época que esse tratado impôs uma perda de 13% do território alemão, né? A Alemanha perdeu o seu poder, né, de energia, né? Perdendo 26% dos seus minérios de carvão, né? E também as colônias, né, que eles perderam também totalmente, 100% das colônias que a Alemanha tinha antes da Primeira Guerra Mundial, já ainda no século XIX. Fritz Lang foi um cineasta que ele é associado, né, talvez em duas importantes fases, né, dentro da sua obra. Uma na Alemanha, né, ali na década de 20, no começo dos anos 1930, dentro do contexto que a gente chamar de expressionismo alemão, e posteriormente quando ele vai para Hollywood, né, onde ele vai realizar vários filmes, principalmente filmes policiais. Ele vai ser um nome-chave para a formação e consolidação do gênero que a gente chama de filme noir, né? Mas depois ele volta para a Alemanha, né? Depois ele tem alguns problemas dentro dos Estados Unidos. Então, a rigor, na verdade, ele tem uma segunda fase europeia, né? Mas assim, é mais famoso pelo seu período lá nos anos 20, e depois nos Estados Unidos, quando ele, né, até pós-guerra, né, na verdade. Então o Fritz Lang ele vai encontrar dois cenários, ele vai viver o cenário precário alemão da época, dali de 33, e vai viver um cenário não tão bom americano, já esteve melhor, mas ali em recuperação à Alemanha. Então ele só vai retornar à Alemanha já em 1950, no final da guerra. Ele tem uma carreira, né, ele tem alguns temas que são temas, né, dentro, tanto que ele vai, não por acaso ele vai ser considerado uma figura-chave para a consolidação, né, da política dos autores, né, enquanto os franceses, né, dentro da Cahiers du Cinéma, né, vai postular, né, criar a política dos autores. Ele é uma figura-chave porque a gente vai ver alguns temas que são obsessivos, né, e a gente pode perceber um certo imaginário, em geral, muito pessimista, né? O Lang vai ter uma recorrência de personagens em que, né, eles vão ser a figura do mal, né, a questão da tentação do mal, né, e como isso está, na verdade, em qualquer pessoa. E é muito curioso porque ele começa na verdade ele começa como roteirista e depois ele vai começar a dirigir filmes de aventura, né? Então assim, a gente vê que tem filmes, o próprio Lang falava isso, ele não está muito, muitas vezes preocupado com a verossimilhança de alguns temas, né, com a verossimilhança de algumas narrativas, tá?
E ele muito cedo, sobretudo depois da série policial do Mabuse, Dr. Mabuse, ele vai se tornar uma espécie de um menino de ouro, lá da UFA, o principal estúdio alemão na década de 1920. E graças a isso ele vai fazer dois grandes projetos, né? Um é os Nibelungos, né? Que são 2 longas, e o Metrópolis, né? Que é considerado um dos filmes mais... Foi o filme mais caro da Alemanha, um dos filmes mais caros na Europa naquele momento. Depois ele vai ter alguns problemas com o regime nazista. E o Hitler é uma figura importante dentro da Alemanha nazista, até por causa do Fritz Lang, porque ele adorava os filmes do Fritz Lang, né? Então ele vai pedir, logo depois que ele assume o governo em 1933 como Reich, né, como filha do Estado alemão, ele vai pedir ao seu ministro da propaganda, que era o Goebbels, para convidar o Fritz Lang a fazer parte dessa propaganda nazista, que o cinema, assim, era importantíssimo para difundir para o povo alemão a ideia do partido nazista. O Fritz Lang ele não aceita e acaba fugindo. Na verdade, ele chega a fazer um filme na França, e depois ele se exila nos Estados Unidos, e depois ele vai fazer alguns filmes policiais, fazer alguns westerns, fazer alguns filmes na época contra o Hollywood, na sua campanha antinazista, né? Também vai dirigir alguns filmes que são identificados como filmes antinazistas, né? Mas depois a gente vai ver filmes, a gente tem questões psicológicas, como Retrato de uma Mulher, filmes policiais, né? Os westerns daí são menos conhecidos. E depois, quando ele retorna à Alemanha, é muito curioso que ele vai voltar aos filmes de aventura. Como o Lang, não só porque ele é um camarada que foi cunhado no cinema silencioso, né? Como ele é um cineasta muito visual, né? Como ele quer resolver as coisas muito visual. E não é só nesse sentido. Metrópolis vai ser considerada a grande obra nesse sentido dessa construção do espaço, né? De imaginar isso, né? Em geral se faz muito essa referência a sua formação, os estudos dele de arquitetura, né? É bom lembrar que o Fritz Lang ele era um austríaco, né? Não era alemão, né? Quer dizer, mas ele vai estudar na Alemanha, né? O pai queria que ele tivesse essa formação em arquitetura, e ele vai para Munique, né? Que é uma coisa interessante porque dizem, reza lá que até pela própria, foi um desejo dele, do Lang, porque era um momento ali na década de 1910, onde a coisa estava efervescendo. Lembrar que Munique é onde surge, né, o expressionismo. É interessante, um exemplo que eu sempre dou, que eu acho que é fantástico, essa passagem do silencioso para o sonoro, né, o senso comum que se criou na época, né, pelo menos a historiografia, ou uma parte de uma teoria, de uma involução da linguagem, né, cinematográfica, né, a gente sabe até pela questão técnica, né, os primeiros filmes sonoros, você tinha que... A câmera ficou muito parada. E um dos problemas que logo nos primeiros filmes é o ruído do motor da própria câmera. Então, de fato, né, você já não vai ver, né, se ao longo de toda a década de 1920, né, a gente vai ver a linguagem fazendo 1000 malabarismos, né, com a câmera, isso vai se perder. Mas um artista, né, assim, ele sempre vai pensar o que a técnica pode me trazer. Tudo bem, eu perdi nisso, né, não posso mais fazer esses 1000 malabarismos com a câmera, mas em compensação, o que o som me traz, quais são as vantagens do som, né, em termos narrativos, em termos estéticos, né? Eu acho que o Fritz Lang é um exemplo chave, que é justo o primeiro filme dele, sonoro, né, que é o M, Vampiro de Düsseldorf. É um filme que você vê isso bem claro, né? É um filme que ele é intrinsecamente sonoro, né? O que faz a narrativa se mover exatamente é o som, né? Aí você vê a sagacidade do Lang, né? Tipo assim, eu perdi nisso, mas por outro lado, o que o som
me traz, né? Que Beinchen, mach ihr Schabenfleisch aus dir. Du hast aber einen schönen Ball. O Laing, e a geração, né, da Nouvelle Vague, que vai cultuá-lo, né, ele vai ser uma espécie de uma figura que vai encarnar o cinema naquele momento, né, estou falando dessa passagem dos anos 50 para os anos 60, é um camarada que vai encarnar, assim, a história viva, né, do cinema. Né, é um cara que veio do silencioso, né, alguém que trabalhou, né, um dos maiores estúdios da Europa, depois vai passar por Hollywood, né, vai ser uma figura-chave para a formação e consolidação de gêneros, né, como o filme noir. Né. Então, assim, é uma espécie de como se para aquela geração ali naquele momento algo que só o cinema poderia trazer.